E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Não é só o torneio de candidatos que está acontecendo aí no mundo do xadrez nesses dias. Tá rolando, por exemplo, o campeonato italiano por equipes e tem representante brasileiro aí na parada. O grande mestre Alexander Fia já havia jogado no ano passado, a gente trouxe umas partidas dele no ano passado, né? Ele está jogando esse ano também, defendendo a equipe do Lazio Skak, né? Mas eu venho trazendo para vocês uma partida muito bacana do FIA contra o grande mestre Alexander Predic, 2.673, não é rating baixo, grande mestre russo que hoje representa a Sérvia, o Alexander Predic. Vamos dar uma olhadinha, mas antes, você já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente. Essa partida foi complicadíssima, eletrizante aqui. O Predic jogou peão-dama, o Fier jogou cavalo F6, C4, E6, cavalo C3 e tivemos a defesa Ninzo-Índia por parte do Fier. Ele jogou, por exemplo, contra mim, né, no Magistral de Osasco, algumas semanas atrás, né, a mesma defesa Ninzo-Índia. Eu fiz a jogada F3, uma variante mais rara e agressiva aqui. O Predic jogou cavalo F3, outra possibilidade. O Fier fez o roque, bispo G5. E aqui o Fier respondeu com C5. E3, H6, cutucando o bispo. O bispo foi para H4, C por D4, E por D4. E aqui o Fier respondeu no centro com D5. Bom, essa posição tem uma questão aqui, essa cravada em cima do cavalo. Mas recentemente tem sido, digamos assim, considerado nesse tipo de posição que essa cravada não é tão grave, né? Por exemplo, se você toma, aqui as pretas podem até retomar de dama, é possível. Se o bispo tomar de G, embora expondo o rei, esse bispo aqui muitas vezes vai vir para defender o rei. Mas aqui dama A5 é uma resposta mais forte ainda, porque está atacando lá em C3. Então não dá muito tempo de tomar aqui. E ganha aquele peão lá em C3 com cheque. E depois, por exemplo, retoma aqui. Não tem ataque para as brancas e as pretas não só. Essa dama está incomodando bastante ali, né? Então, essa questão da cravada não é tão grave assim quanto possa parecer. Sempre tem a possibilidade também de voltar o bispo para E7. Porém, as brancas jogaram bispo E2. O Fier jogou D por C4 para isolar o peão de D4 das brancas. E aqui o Predic jogou no estilo de gambito, também de forma bastante agressiva. Ele não retomou aqui, jogou roque. E o Fier também não tentou defender, jogou B6 para jogar bispo B7. Bispo toma C4 levaria a uma posição ainda de peão-dama isolado, com material igual, porém o Predic estava disposto ao jogo agressivo. Aqui jogou cavalo E5, com a ideia de dar casa F3 para o bispo, de olho na casa C6. O Fier jogou bispo B7 e bispo F3, não queria recuperar o peão não, o Predic. E aqui o Fier trocou, dama toma, e agora uma questão, né? A torre de A8 está atacada, não tem saída, não tem uma forma boa de defender, porque é o seguinte, se tirar o cavalo, por exemplo, para D7, para defender a torre, as brancas ganham com o cavalo C6, ataca a dama e ataca o bispo. Porém, o Fier tinha levado isso em consideração e jogou também no estilo de sacrifício. Bispo toma C3, tomou um cavalo, sacrificando a qualidade. Na verdade, ele já tomou um peão e vai tomar o peão de B2 aqui, o peão de B2 com bispo. Dama toma 8, não é interessante para as brancas jogarem B por C3, porque aí sim as pretas têm dama D5, defendendo a torre com o peão a mais e vantagem. Então o bispo toma C3, tem que tomar a torre, e o Fier tomou o peão de B2, agora garantindo que esse peão de C está passado. Está atacando a torre aqui. E aqui o Predic cometeu um erro, colocou ele
em dificuldades. Aqui, torre de A, E1. E a B1 era um pouco melhor, né? O detalhe desse lance é que se C3 parece muito perigoso aqui com esse peão, se chegar na sétima e não cair o bispo, vai promover, né? O bispo está apoiando. Porém, não é tão fácil, né? Após dama F3, a dama volta para ajudar na defesa e também atacando o ponto F6. Dama por D4, bispo por F6, G toma F6. Aqui dama F6 levaria C2 agora, porque a dama está defendendo o bispo. Porém, dama G3, cheque. Rei H8, cavalo por F7, cheque. É um belo tático. Esse torre toma, está pegando o cavalo aqui. E essas complicações deveriam levar ao empate. Mas ainda com muito jogo pela frente. Aqui, as pretas têm vantagem material. Esse peão na sexta aqui, na verdade, a qualidade por 2 peões, né? Mas esse peão na sexta vale muito, porém com o rei exposto. Era difícil optar por essa linha. Torre AD1 era outra possibilidade aqui também. Mas o Predic jogou torre de A1 e o Fia tomou o peão de D4 com a dama. Pegando agora são 3 peões pela qualidade, porém o Predic tomou em F6 para expor o rei aqui das pretas. G toma F6. O cavalo voltou para F3. Aqui de fato as pretas têm grande vantagem, mas na prática há complicações aqui. Dama C5, dama E4 e F5. Um ótimo lance aqui para preparar a volta do bispo e o rei das pretas fica mais ou menos defendido. O Predic jogou dama F4, ameaçando o peão de H6, o bispo voltou. E aqui as brancas jogaram G4, precisando desesperadamente abrir a ala do rei para criar complicações. A ideia é abrir a coluna G aqui, rei H1, torre G1, e jogar para buscar um contra-ataque contra o rei das pretas, né? Senão esse peão vai dar vitória aqui para o Fier. Aqui o Fier ignorou com o cavalo C6. Se G toma F5, ele poderia tomar de dama, não dá para tomar o peão de C4, que toma o cavalo de F3, ainda defendendo o cavalo. Trocar as damas, o final é muito favorável às pretas, claro, devido a esse fortíssimo peão apoiado pelo bispo aqui. Então as brancas jogaram G5. E aqui o Fia jogou cavalo D4, buscando simplificar a posição, trocar os cavalos, né? Se HG5, dama por G5, seria possível, né? Mas tem que lidar aqui com rei H1 e torre G1. Ainda que após dama D5, atacando o cavalo aqui, não é fácil das brancas se coordenarem para fazer esse plano que eu mencionei. Torre E3 seria possível. E aí torre C8, também dando uma casinha para o rei. As pretas têm vantagem. Porém o Fier optou por cavalo D4. Predic tomou o peão de H6. Cavalo por F3, dama toma, bispo toma e dama H5. E aqui o Fia jogou rei H7, um lance natural, defende o bispo, também dá a casa G8 para a torre. Mas aqui ele tinha um fortíssimo bispo D2, um lance difícil também, né? Levar o bispo para longe do rei. Mas o detalhe é o seguinte, se torre E2 ou torre D1, por exemplo, torre E2, ele tem dama D4, outro lance difícil, defende o bispo, e se torre D1, C3, e o negócio é que a dama pode voltar para defender aqui, no caso, por exemplo, do sacrifício e dar um cheque aqui de dama, a dama está voltando para a defesa, as pretas provavelmente venceriam com esse lance. Porém, rei H7 foi jogado, torre E3, aproveitando que o bispo está cravado, buscando uma passagem de torre. E aí o Fia jogou dama D4, que deu algumas chances aqui para as brancas. Era possível jogar o frio C3 aqui, né? Porque se torre H3, torre G8, cheque.
rei H1. Dá para defender com torre G6 ou mesmo dama D5 e dama D2 aqui. E as pretas devem vencer com esse peão C. Dama D4. Foi uma partida tensa, nessa altura o apuro de tempo já vai chegando também. Então aqui alguns erros naturais vão acontecer em partidas entre humanos. Torre D1 foi o lance do Predic. Dama F6 trazendo a dama para defesa. E torre D7 buscando um contra-ataque aqui as brancas. E aqui o Fia jogou A6, segurando o peão de A e também preparando B5. Porém aqui era prudente trocar as damas, né? Dama G6, dama toma, rei toma. Se torre G3, rei F6. E agora se tomar em A7, torre C8. E de novo esse peão C deve garantir a vitória para as pretas. Porém ele jogou A6, torre G3 e B5 jogou o Fia, avançando ali. Por hora não tem nenhuma ameaça direta aqui para as brancas. Dama F3 foi o lance do Predic. E aqui o Fia jogou torre D8, querendo trocar uma torre aqui. A simplificação seria bem-vinda para ele, com esse rei exposto, e para poder valorizar os seus peões aí a mais, e esse peão passado, por exemplo. O Predic então jogou torre C7, mantendo o controle em cima desse peão. F4 atacando a torre, torre G4 e torre G8, buscando a simplificação aí do Fia de uma torre. Mas aqui as brancas já têm chances de salvar. Elas jogaram H3 aqui, dando um respiro extra para o rei e um reforço aqui para a torre. Porém, após a troca aqui, provavelmente as brancas teriam contra-jogo para empatar. Cheque, rei G7, dama G2 cheque. Agora dama G6, né? Se rei H7, dama G8 é mate. Dama toma, rei toma. Perdão, dama toma, rei toma. Aqui, agora sim, rei toma. E F3. E não é fácil progredir com as pretas aqui. Essa torre controla bem esse peão passado. As pretas vão ter que vigiar esse peão que é passado um dia, né? E as brancas vão trazer o rei para o centro. Provavelmente deveria empatar esse final. Porém, as brancas jogaram H3. Torre G6 jogou Fia. Rei G2. Bispo F8, buscando ativar o bispo por outra diagonal. E aqui as brancas jogaram torre C6, que é um lance natural para atacar aqui, porém não é uma boa tirar a torre da sétima, aqui onde ela pressiona F7. Dama E4 aqui, tem uma resposta forte, cravando a torre, e é difícil novamente das pretas progredirem aqui. A posição tende ao equilíbrio mais do que outra coisa. Porém foi jogado torre C6, aí o Fia aproveitou aqui para centralizar a dama, impedindo dama E4. Dama D4 foi um lance excelente, também de olho em F2 e uma ideia de bispo C5. Toma G6, tomou de rei aqui o Fia, claro, se tomar de F, torre toma E6. Tomou um peão lá, o Predic, e rei F6 aqui. O Fia poderia ter jogado bispo C5 aqui, mas provavelmente ele não quis permitir esse cheque. Rei F6, cheque, tá? Mas aqui, como a gente vai ver na partida mais adiante, dá para subir com o rei lá para E5 e escapar dos cheques aqui, incrivelmente. Então ele jogou rei F6 para antecipar um cheque aqui, mas as brancas jogaram dama G4 da mesma maneira. Aí bispo C5. Aqui as brancas tinham uma boa resposta, que é torre A5. Aqui atacando o peão, né? Com a dama em F3. E se B4, agora dama H5 é um lance forte que ameaça mate em 1 e G5, com apoio da torre. E cheques em H8, em H4. Isso novamente deveria levar ao equilíbrio aqui. Mas claro, depois de torre A5, dá para jogar C3, deixar aquele peão perto ali da coroação, embora após torre toma B5, C2, dama H5 ameaçando mate. As pretas
jogam E5 e provavelmente as brancas têm um ataque aqui para dar cheque perpétuo em cima do rei das pretas. Porém foi jogado dama G4, bispo C5 atacando lá em F2 e aqui as brancas têm que ficar dando cheque, porque senão o ataque das pretas é muito forte, né? Também a possibilidade de avançar esse peão. Aqui a única possibilidade para o Fier ganhar é subir com o rei, e aqui ele não teve medo, foi com o rei para frente. Olha que incrível a posição, dama H8 cheque, F6, ele já poderia jogar rei E4 direto aqui, porém ele jogou F6, dama H5 cheque, F5, dama H8 cheque, rei E4, dama 8 cheque, segue a perseguição aqui. E agora o Fier jogou muito bem aqui, dama D5. Detalhe aqui, rei D3 permite um cheque chato aqui em F3. E aí já vai ser no mínimo perpétuo, né? Tá caindo em E6, a dama defende em F2. A dama D5 foi muito bom aqui. Permitindo torre toma E6 cheque, né? O detalhe é que a dama não pode capturar porque está cravada. Porém aqui o Fier joga rei D4, sai do cheque, dando o cheque descoberto, forçando a troca das damas. Agora esse final ele tem todas as chances de vitória aqui com esse peão passado, apesar das brancas terem recuperado aí alguns peões, mas esse peão é muito forte com o apoio do bispo e do rei. Perdão, aqui torre E2, C3, rei F1 e rei C4, com a ideia de rei D3 e C2. As brancas jogaram rei E1, rei D3 e rei D1 para impedir o C2. Porém aqui o Fier jogou muito bem o único lance vencedor, que é F3, restringindo a torre das brancas. A torre não pode sair daqui, porque senão C2 cheque, bispo A3 vence. Então tem que ir para C2, mas agora ela está completamente limitada. E aqui o Fier fez outro lance excelente, bispo E7, preparando a passagem do bispo para cá e controlando o peão passado das brancas, né? H4, o bispo está tomando aqui. E simplesmente quase um zhuang aqui, as brancas não podem se mexer. Se torre C1, por exemplo, B4, torre C2, bispo G5, e vai ter que entregar o peão e depois o bispo toma e volta para a mesma diagonal. As brancas então tentaram rei C1, bispo G5 cheque, rei D1, B4, e a torre está dominada. Incrivelmente que as pretas vencem de uma bela maneira, né? Zhuang. Torre C1, não adiantava então entregar o peão aqui, toma torre C1 e aqui dá para tomar em F2, mas dá para voltar também. Se torre C2, um lance qualquer aqui de bispo, Zhuang, a torre vai ter que mexer e vai cair. Mas torre C1 também não ajuda, porque agora o final de rei e peões é vencedor. Bispo toma, rei E2. E as brancas abandonam. O detalhe é que não adianta disparar o peão H, porque o peão de F das pretas vai promover aqui com cheque. E as pretas vencem. Então, uma bela partida, uma vitória importante aí do Fier. A precisão da partida foi de 74,7 para as brancas, 83,1 para as pretas, muito típico, é uma partida muito complicada, né? Outro detalhe interessante aqui, né? A campanha aí do Fier até o momento, como o torneio é forte, ele jogou com 5 GMs e um MI, né? Empatou com Luca Moroni, empatou com Andrea Favaloro, os dois da Itália, empatou com Chatal Bachev, que joga pela Dinamarca, ganhou do Predic, empatou com ele a 9, mais de 2.700, né? E hoje ele empatou, ele ainda não está computado, mas ele empatou essa partida com o romeno ali, Gianu, e a equipe dele ali, o Laszlo Skak, está brigando ali pelas primeiras posições. Você pode ver aí na descrição do vídeo, tem um link aí para mais informações desse evento. Então esse era o vídeo de hoje, trazendo essa vitória
Bela vitória do GM FIA. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante para a gente. Valeu e até a próxima.